Queria, antes de fazer a apresentação do palestrante e do evento, pedir um aviso, pedir para as pessoas desligarem ou emudecerem os celulares, tá, para não tocar na hora da palestra, né? Depois, queria agradecer muito a presença e o interesse de vocês, quer dizer, nesse ciclo de palestras sobre os livros do Vestibular Estadual 2018, como o interesse de vocês todos na UERJ. Tá? Essa instituição já tem dezenas de anos, mais ou menos a minha idade, tá? Ela precisa muito desse interesse nesse momento de crise dantesca, porque passa o Estado do Rio de Janeiro e que a UERJ, o seu Hospital Pedro Ernesto, as outras universidades estaduais vêm sofrendo consequências bastante graves que estão na mídia o tempo todo, são do conhecimento de todo mundo. Então, o que a gente pode fazer da nossa parte é inventar moda, quer dizer, criar novos eventos e fazer o que a gente acredita para poder manter o mote que tem sustentado a UERJ nos últimos anos mesmo, nos últimos 3 anos, que é a UERJ Resiste. Então, a gente está resistindo, e apresentando essas novidades. Eu sou Gustavo Bernardo Kraus, sou o diretor do Departamento de Seleção Acadêmica, que organiza o vestibular, e a nossa proposta, então, foi resgatar a leitura de livros de literatura para o vestibular, algo que existe nas principais universidades do país há muito tempo e que existia na UERJ há décadas atrás, há muitas décadas atrás, e no Rio não existe desde esse tempo todo. Então, a gente está trazendo de volta essa proposta para chamar a atenção, não só da importância da leitura, mas da importância de livros de literatura. Não para saber sobre os estilos de época ou a importância de saber o nome de autor, nome de livro, não, mas porque a literatura é, no fim, um aprendizado, uma escola de tolerância, de empatia, de sensibilidade, qualidades extremamente necessárias no momento em que estamos vivendo, no Rio de Janeiro e no país. Então, e na educação também do Rio de Janeiro, do país e da universidade. Eu acho que essa é a intenção desse resgate, né? E para ajudar esse resgate, a gente está promovendo esse ciclo de palestras, que já tem um site especial sobre isso, ligado ao portal do vestibular, que vocês se inscreveram, buscaram vir aqui, e essa é a primeira palestra que vai ser apresentada pelo professor Flávio Carneiro, professor aqui do Instituto de Letras da UERJ, professor associado, ao mesmo tempo autor de vários livros, vários romances infantos juvenis, também ensaios sobre literatura, e detentor de vários prêmios, desde o Jabuti até o prêmio de altamente recomendável para jovens da Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, e principalmente uma qualidade inestimável, que é o artilheiro da Seleção Brasileira de Escritores, Pindorama, que jogou na Feira do Livro de Frankfurt há alguns anos, né, joguei junto com ele, contra a seleção alemã, pouco antes da Copa do Mundo. Não perguntem a gente o placar. Mas ele tem todas essas diversas atividades e tem essa reflexão sobre o João Guimarães Rosa, que vai abrir o primeiro exame de qualificação com 2 contos do Primeiras Histórias, do livro de contos mais conhecido do Guimarães Rosa. Então, um livro escolhido em consulta pública, quer dizer, os livros desse vestibular estadual foram escolhidos na revista do vestibular por mais de 10.000 pessoas, né, que selecionaram os livros que gostariam, soube, inclusive, que várias escolas vários alunos fizeram campanha para as pessoas escolherem livros que eles já tinham lido, o que não é nenhum problema especial, é uma ajuda a discutir literatura, discutir os livros que já leram, etc., mas, de qualquer forma, reforçou o caráter, quer dizer, democrático mesmo dessa instituição, desse vestibular,
tá, e dessa proposta que a gente está fazendo. Então, agora, antes de passar a palavra para o Flávio, quer dizer, lembrar que vocês receberam um papelzinho para fazer perguntas, então haverá uma pessoa que pode receber. Quem for fazendo perguntas, de preferência na primeira meia hora, tá, fazendo perguntas por escrito e trazendo, que eu vou organizar as perguntas, tá, e agrupar as perguntas muito semelhantes, tá, para fazer ao Flávio. Tá? Então, a gente deve falar mais ou menos 45 minutos, uma hora, tá, para, aliás, depois responder as perguntas de vocês, tá, sobre os contos do Guimarães Rosa e sobre literatura, tá, quiçá sobre futebol, se alguém perguntar alguma coisa. Tá? Então, esse será o movimento da gente. Então, quem puder entregando, tá, e ele desenvolverá a palestra então. Tá? Flávio, agora a palavra é sua. Tá, obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos. É sempre muito bacana estar aqui, né? Me formei na UERJ e depois vim a ser professor. Vou pular essa parte que o Gustavo falou do jogo, porque aí é uma palestra só para isso, né? Para a gente contar essa trágica história em Frankfurt. Mas agradeço a apresentação. E quando ele me convidou para fazer essa conversa aqui sobre Primeiras Histórias, falou, olha, para você falar do conto O Espelho e A Terceira Margem do Rio. E eu vou falar disso. Ele falou assim, olha, você avisa logo no início que você vai falar disso, senão eles podem achar que você não foi avisado, né? Não esqueceu, porque eu não vou começar falando deles. Esse livro, O Primeiras Histórias, como todos os livros do Guimarães Rosa, como todos os bons livros de contos, ele não é uma mera reunião de contos, não são contos que o autor chegou, pegou na gaveta e jogou. Ele tem todo um projeto muito bem articulado de um objeto em si, né? E eu queria apresentar para vocês um conceito inicial que vai nortear a minha leitura do livro como um todo, e aí sim entrar mais particularmente nos dois contos, Terceira Margem do Rio e O Espelho. Então esse conceito ele vem de um americano que na virada do século XIX para o século XX, um americano chamado Charles Sanders Peirce, P-E-I-R-C-E, Peirce. Ele pensou, ele dizia que a sua relação com o mundo, com tudo o que te cerca, pode se dar a partir de 3 diferentes modos de interação, né? Que ele chamou de primeira idade, secundidade e terceira idade. Então, o que ele chamava de primeira idade? É aquela relação que você tem com determinada coisa que passa pela pura sensação. É alguma coisa que você vivencia pela primeira vez e sobre a qual você não tem tempo de pensar. Se você pensa, já deixou de ser. Ela é a coisa em si. Ela é o momento que pode ser de medo, é sempre de espanto, mas pode ser de medo, pode ser alguma coisa que te comove, né? Mas é sempre alguma coisa muito rápida, aconteceu e já passou. Você não tem consciência, você não pensa sobre essa coisa, né? Então, no Guimarães Rosa você tem alguns conceitos, até alguns exemplos disso. Você tem uma história do menino que vê pela primeira vez um vagalume. Então, imagina que vocês nunca tivessem visto um vagalume na vida, né? Você está num lugar completamente escuro, numa fazenda, e vê aquela luzinha brilhando, e o impacto daquilo em você é uma primeira idade. Quando você começa a pensar, será que é um bicho? Será que é um ET? Será que é o quê? Um reflexo de uma luz? Você já está num outro momento. O momento da primeira idade ele é único, ele é absoluto. Quando você começa a pensar na coisa, quando você começa a tentar se confrontar com a coisa, você passa a um segundo estágio, que seria um estágio de secundidade, que implica 2, quer dizer, é você e o fenômeno, é uma tentativa de você entender aquilo. Então, no campo da secundidade, você tem a memória, você tem a fala, o discurso sobre a coisa, né? O momento da secundidade é sempre um momento de muita tensão, é quase sempre um conflito, é você com o outro tentando, de certa maneira, dominar pelo sentido o outro. É um momento de consciência, portanto.
E haveria um terceiro momento, terceira idade, que é o momento propriamente o momento do signo, é o momento da representação. Quando você ou lê a palavra vagalume, ou vê um desenho de vagalume. Então, entre você e o fenômeno, e o vagalume, existe uma terceira coisa, que é o signo. Então, agora já é uma relação triádica, é uma relação de três. Existe a coisa em si, existe você como leitor, intérprete, e existe um signo, uma coisa que é uma representação. E é óbvio que esses três conceitos eles são muito mais complexos e muito mais misturados do que eu estou falando aqui. Então, quando você pensa, por exemplo, no discurso jornalístico, ele é também representação, porque você está usando palavras, né? Então, está tudo misturado, mas o conceito em si, para o que interessa aqui, seria esse. O conceito de primeira idade, como esse conceito de espanto, de uma primeira coisa, de uma primeira vivência que você tem e que não se repete. Claro, quer dizer, ela é irrepetível, ela é única, ela é só aquele instante. Tem um conto do Guimarães Rosa especial que define isso, né? Parece que se você recortar daquilo e colocar numa aula, essa disciplina que o Peirce vai criar, esses conceitos que ele cria, são a base de uma disciplina chamada semiótica, que é uma disciplina fascinante e que algum dia talvez a gente possa conversar sobre ela aqui e que vai gerar, por exemplo, o romance do Umberto Eco, um grande nome, Umberto Eco, que vocês devem conhecer, da semiótica, ele escreve O Nome da Rosa. O romance policial é sempre um jogo semiótico, né? Um jogo de signos, de representações, e vez ou outra, talvez, de alguma primeira idade, de alguma grande surpresa imediata, absoluta. Mas então o Guimarães Rosa tem um conto chamado Pirlim Psiquice, né? Que é um conto que eu gosto muito. As crianças estão representando na escola, os adolescentes estão representando na escola uma peça de teatro. Essa peça é toda organizadinha, eles têm que decorar, cada um tem seu papel. Mas no dia da peça as coisas dão todas erradas e eles inventam uma história que eles já vinham conversando entre eles, uma segunda história absolutamente fora daquilo, e aquilo é um caos, né, total para eles, para quem está assistindo, e a plateia adora aquilo, e o conto todo é em cima dessa magia do pirlim-pim-pim, do pó de pirlim-pim-pim. E aí, em um determinado momento, o narrador diz que aquilo era um drama do agora, desconhecido, de todos o mais bonito, que nunca houve, ninguém escreveu, não se podendo representar outra vez e nunca mais. Exatamente isso o que é primeira idade, o que é esse impacto que você tem com uma primeira coisa, né? Ou o impacto que você tem com um fenômeno pela primeira vez. E a minha ideia, então, se tivesse um título nessa palestra aqui, seria O Livro das Primeiras Idades. Então, Primeiras Histórias é o livro das primeiras idades. É disso que eu quero falar. A começar pelo próprio título. Por que Primeiras Histórias, se não era o primeiro livro do Guimarães Rosa? Se não me engano, é o quarto livro. Ele já tinha publicado Sagarana, já tinha publicado Campo Geral, Grande Sertão Veredas. Então, não são as suas primeiras histórias, né? Nem é aquele momento de corte absoluto com um determinado padrão, como se fosse uma coisa que nunca ninguém tinha visto antes. Para o leitor que nunca leu Primeiras Histórias, certamente é uma experiência impactante, mas outros leitores já haviam lido. Então, de onde vem esse primeiras histórias? Vem em parte disso que ele não chamava de primeira idade, mas que eu estou dizendo, que é essa primeira experimentação de alguma coisa que te deixa imóvel, ou que deixa a sua razão imóvel, que deixa a sua consciência imóvel. É essa surpresa da primeira vez, de uma primeira coisa. Daí a ideia de primeiras histórias. Algumas pessoas são mais propensas à primeira idade, vamos dizer assim, né? A primeira idade é a matéria-prima do artista, mas faz parte também da existência dos loucos. Os loucos são muito propensos à primeira idade. E são muito propensos à primeira idade, são, o que eu digo mais à frente, um poço de primeira idade, a criança. A criança é isso. Ela vive primeira idades o dia inteiro, quanto menor, mais. Né? À medida que você vai adquirindo consciência, à medida que você vai pensando, ou que você vai, inclusive, aprendendo a dizer. Roland Barthes dizia que a língua é fascista porque ela te obriga a dizer,
ser obrigado a dizer daquela forma, antes de você ser obrigado a dizer daquela forma, você vive o mundo das primeiridades, aquilo que não tem nome e que você experimenta a todo momento. Então, por isso, também primeiras histórias, que são histórias de crianças, o menino, a menina. As crianças são fio condutor, as crianças os loucos, mas eu vejo principalmente as crianças o fio condutor de primeiras histórias. Histórias, que é uma palavra, que é um neologismo, né? Que tem a ver com uma distinção do inglês, history, que é a história real, factual, e story, que é a história ficcional, inventada, e que foi, então, aproveitada para o português dessa maneira, história com E, como aquilo que é uma ficção, ao contrário de história com H, né? É um neologismo. Isso, os gramáticos não gostam muito de que você use história, né? Mas história tem a ver também com contos populares, com contos, inclusive contos de fada, com os causos. Daí também o título do livro, Primeiras Histórias. E o Primeiras Histórias começa com um conto chamado As Margens da Alegria, termina com um conto chamado Cimos, e o personagem é o menino, que não tem nome, é o menino, simplesmente menino com M maiúsculo. E o primeiro conto, então, As Margens da Alegria, esse menino está fazendo uma viagem. Você descobre, pelo contexto, pelo que está escrito, ela não é nomeada, mas você descobre que é Brasília. Brasília, que é uma cidade do estranhamento, quando é construída, que é uma cidade para impactar de alguma forma, né, a sua visão. E eu, aí particularmente, eu sou de Goiânia, e quando eu li esse conto, eu entendia uma coisa aqui que talvez quem seja do Rio não entenda, que é você que mora, que nunca saiu do Rio, ir a primeira vez ao Planalto. É quase sempre uma experiência impactante. Imagina que você vê todos os dias os morros na sua frente. O seu céu é recortado por morros. Imagina que você tire esses morros. Seu céu vai ficar imenso. Né? O Planalto tem um céu imenso. Então eu via isso com amigos que iam lá pela primeira vez e que ficavam impactados com aquilo que nunca tinham visto antes, né? Hoje talvez não seja porque tem muita construção, tem muita coisa na frente, mas esse menino está indo para uma cidade que aparece pela primeira vez. É a cidade da novidade, da surpresa. Ele nunca viajou de avião. O tempo inteiro, esse primeiro conto é essa viagem por primeiridades. E ele chega, então, ele vai para uma área mais rural, a cidade está em construção, e ele vê pela primeira vez no quintal um peru que ele nunca tinha visto. E ele olha para aquilo e fala, caramba, o que é isso? Né? Ele não fala, ele não sabe, ele não verbaliza. Ele só se espanta com aquela figura e se espanta no dia seguinte quando a figura não está lá, porque foi comida na noite anterior. Então, a ideia da falta, né, do vazio que aquela figura tinha deixado também é um momento de surpresa. E aí, esse conto, que é o conto então que abre o livro, né, que é As Margens da Alegria, tem uma série de frases que recortadas te dão essa ideia do que eu estou chamando de primeiridade. Por exemplo, a vida podia às vezes raiar numa verdade extraordinária. É um pouco isso, essa ideia de primeiridade. É o de raiar. Tudo para o seu tempo ser dadamente descoberto, fizera-se primeiro estranho e desconhecido. É uma frase do menino. Então esse menino ele está o tempo inteiro vivendo isso, né? Vivendo essas experiências. E tem uma frase que o narrador diz o seguinte, ele tem uma cena em que ele vê uma árvore diferente que ele nunca tinha visto, ele tinha visto poucas árvores, né, na vida dele, e aquela árvore é cortada de repente, ele ouve um barulho e a árvore some, né? Some de repente, e ele fica espantado diante daquilo, e a única coisa que o narrador pode dizer, a árvore que morrera tanto, ótima essa frase, a árvore que morrera tanto, e acabou. A linguagem do Guimarães Rosa é essa linguagem que espelha de alguma forma primeiridades.
É uma linguagem de elipses, de lugares que não estão, para te causar o espanto. Então, a árvore que morrera tanto. E aí o narrador diz que o menino, depois que a árvore morreu, não quer mais voltar para aquele quintal, para aquele terreiro, porque ele não sabia dizer ainda por quê. Ele sentia uma dor, uma angústia naquilo, mas ele não sabia dizer ainda por quê. O narrador diz sobre o menino: seu pensamentozinho estava ainda na fase hieroglífica. Ótima também essa frase, tem muitas frases, eu ficaria aqui o dia inteiro falando dessas frases do Guimarães Rosa. Seu pensamentozinho estava ainda na era hieroglífica, o que quer dizer que ele tinha todas as portas abertas para as primeiridades. Quando ele for saindo da era, o seu pensamentozinho for saindo da era hieroglífica, ele vai começar a perder ou tentar transformar de alguma forma o que ele tem em outras maneiras de primeiridade, mas a princípio vai perder muito. E ele, então, esse momento em que o silêncio saía de seus guardados, toda essa vivência do menino pela primeira vez num lugar. E o conto, e aí tem o vagalume, ele vê o vagalume. Voava, porém, a luzinha verde, vindo mesmo da mata, o primeiro vagalume. A palavra primeiro é importante, né? O primeiro vagalume. Sim, o vagalume, sim, era lindo, tão pequenino no ar, um instante só, alto, distante, indo-se. Era, outra vez em quando, a alegria. E termina. Então, essas são as margens da alegria. É o primeiro conto, é o que abre o livro. E depois ele retorna a Brasília, aí já ainda menino, né? Mas agora num outro momento, porque aquele não se repete mais. Ele volta de novo a Brasília, numa nova viagem. Agora a mãe está doente e ele começa a experimentar outras primeiridades. Uma delas, a sensação, sempre inominável, de que ele, estando longe, está muito perto da mãe. Ele não sabe explicar isso. E a única forma que aparece no conto para explicar isso é um inverso afastamento. Que é exatamente o inverso afastamento. Afastamento está na expressão, mas ele é um inverso afastamento. Então ele sente que ele está muito próximo da mãe. A mãe está muito doente, pode morrer. Ele tem a sensação da perda, não mais daquele desconhecido, o peru que ele tinha visto, mas agora da mãe. E vai viver então outras primeiridades. Agora ele está nos cimos, o livro está se encerrando e se abrindo para um novo momento agora na leitura que vai se fazer dele, né? Mas o menino, ele continua propenso à primeiridade. E aí ele vê um tucano, imagina. Tucano é uma ave muito estranha, né? Muito bela, eu acho muito estranha, ela é só bico, praticamente, e é linda, né? E está lá o tucano, e ele vê o tucano toda vez de manhã, quando ele acorda, no raiar do dia, ele vê aquele tucano. E aí ele vê e o tucano não está mais, porque ele é muito rápido. Naquela árvore o tucano está ali e some. E os empregados, vendo que ele gosta, percebendo que ele gosta muito do tucano, resolvem prender o tucano numa gaiola para ele, né? E aí é que ele vai dizer... Eu perdi aqui. Que ele diz que não, de forma nenhuma. E o narrador vai dizer: o que cuidava, que queria, não podendo ser aquele tucano preso. O que ele queria? Ele queria a fina primeira luz da manhã, com dentro dela o voo exato. Não precisa dizer mais nada, né? Só vou repetir, que eu tenho que repetir. O que cuidava, que queria, não podendo ser aquele tucano preso, mas a fina primeira luz da manhã, com dentro dela o voo exato. Então são essas primeiridades que abrem e fecham o livro. Quer dizer, o livro ele tem essas margens que se abrem. A gente vai falar das margens, né? Agora, mas ele é um pouco isso, essas margens que se abrem. E aí diz, né, depois, no final, essa frase que é também uma frase que eu quero levar nessa história toda, nessa conversa toda, que é o menino, na volta para casa, ele formula alguma coisa, ele diz: a vida mesmo nunca parava. Isso é ótimo para você terminar um livro, né?
a vida mesmo nunca parava. Então, a primeira viagem se transforma depois numa segunda viagem e ambas são de primeira idade. E é disso que eu estou falando, né? Dessa vida que nunca parava. Bom, esse livro ele é todo de primeira idade. Todos os contos têm alguma coisa assim. Por isso eles são tão estranhos, de certa maneira, né? E são tão encantadores também. A Terceira Margem do Rio, ele é um dos contos mais conhecidos do Guimarães Rosa. Então, a história de uma família que mora, né? É uma família ribeirinha, mora lá na margem do rio, no interior, e é uma família comum, todo mundo trabalha, todo mundo leva lá a sua vida. O pai é um pai muito silencioso, ordeiro, tranquilo. Um belo dia ele resolve fazer uma canoa, que também não é nenhum absurdo, né? Ele começa a fazer aquela canoinha, só que não diz a ninguém o que ele vai fazer com aquela canoa, né? Para que ele está fazendo aquela canoa? Até que um belo dia, a canoa estando pronta, ele vai para a beira do rio, entra na canoa e para no meio do rio, e fica ali. Mas não fica para pescar, não fica para fazer nada, ele fica ali. E as horas se passam, a noite se passa, o dia se passa, e o pai não sai dali, né? O que causa, obviamente, um estranhamento, né, para dizer o mínimo. Quer dizer, o pai estar ali, né? E aí, quer dizer, esse conto, a palavra margem aparece nas Margens da Alegria, vai aparecer aqui de novo também, e é um conto riquíssimo, né? Se você for pensar, por exemplo, o que é uma margem, o que são margens? O que é a sua margem no caderno? Alguém ainda usa caderno? Você usa, está com ele aqui na frente. Né? Mas mesmo a margem da página no computador, ou a margem do caderno, o que significa aquele traço? Significa que você não pode passar dali. Significa um limite. Né? Quer dizer, a margem é o que dá o contorno da sua página, é o que dá a forma da sua página. Então, as margens são a ordem. As margens são limites. Né? São aquilo que informam, de certa maneira. Então, você tem o sujeito que o que é um sujeito marginal? É um sujeito que não segue a lei. Quer dizer, a margem é a lei. Aquilo que está à margem é aquilo que está fora da lei. Né? O rio, eu acho, a gente está falando de semiótica, né, que seria uma ciência dos signos. O rio, ele é um signo interessantíssimo, porque ele é uma tensão constante, porque as margens são aquilo que prendem a água corrente. O que é a água corrente? A água é eros, né? Você tem na literatura desde sempre, desde os romances de cavalaria, essa ideia da água corrente como ideia de vida, de movimento, é eros. Não por acaso as cenas eróticas se passam no rio, nos romances de cavalaria, as mulheres se lavam e soltam seus cabelos nos rios. É o rio que está ali. Heráclito dizia que você nunca entra no rio uma segunda vez, no mesmo rio, né, 2 vezes, porque você entrou, aquela água é o rio. E quando você entra de novo, a água não é a mesma, porque ela já passou, então aquele rio não é o mesmo. O rio é água corrente, mas o rio também é margem. Também é Thanatos, também é aquilo que mata, é aquilo que sufoca qualquer possibilidade de desenvolvimento. Né? Agora, você não tem a água sem o rio, sem as margens, você não tem o rio sem as margens. O rio é interessantíssimo por isso, ele é uma tensão constante entre aquilo que limita e aquilo que corre. E é diferente de você ter um lago, sei lá o que, um lago é diferente, a água está parada. Né? Eu acho que o lago é um grande exemplo de Thanatos, a não ser que haja alguma coisa por baixo da água, alguma corrente, né? Ele é margem e água parada. O rio não, é água corrente. Então, essa imagem do rio, ela é fundamental na obra do Guimarães Rosa. Não por acaso, o seu grande narrador do Grande Sertão Veredas se chama Riobaldo. Quer dizer, é o rio largo, o rio água corrente. A memória de Riobaldo é água corrente. Ela não está nunca sob controle, a de ninguém está, mas a dele eu acho que mais descontrolada ainda. Né? É puro fluxo. E a sua fala, o seu discurso também. O romance é isso, o Grande Sertão Veredas. Né? Essa fala, essa água corrente. Então você tem você tem um rio, né?
que está ali com as suas margens, com as suas limitações e água corrente. E o que causa a primeira grande estranheza, né, que estaria no campo, quase talvez, dependendo dos personagens da primeira idade, que na atitude do pai, é fazer do espaço da água o lugar fixo. Isso é uma terceira margem, por isso se chama terceira margem, não tem quarta, é uma terceira. É uma margem no meio. Isso é um absurdo completo, né? Quer dizer, as margens do rio devem ter pensado assim, cara, que maluquice, uma margem aqui no meio, né? Não pode, não cabe, porque a margem é a ordem. Você tem um lado e o outro. Você não pode ter uma margem no meio. Como é que você vai morar num lugar que não é fixo? Como é que você vai colocar a sua base, o seu solo, a sua casa numa água, né? Então, a estranheza não é tanto a do pai sair de casa, né? A estranheza é do pai ir e não ir, é de ele ficar no meio. Ele não vai nem volta. A mãe diz, você vai ou você fique, você nunca volte. Então, ou você vai e nunca volta, ou você fica. Não dá para você ficar no meio do rio. Obviamente ela não fala assim como eu estou falando, porque eu estou estragando o conto, né? Ela não vai falar desse jeito. Ela fala, você vai ou você fica e você nunca volte. A Dirce Riedel fazia uma leitura disso daqui. Você vai ou você fica e você nunca volte, como ele se distanciando. Você vai ou você fique, você. Né? Ele meio que se distanciando da compreensão dela, ficando alguma coisa ininteligível para ela, muito difícil para ela entender. Do ser ou ser você. Mas você vai ou você fica e você nunca volte. E qual é o primeiro momento, o primeiro movimento quando você está diante de uma primeira idade ou quando você está diante de uma estranheza? A estranheza, ela te causa insegurança. Né? Ela é água corrente, né? É o rio perigoso. Então, qual é a reação imediata diante da estranheza? Você tentar achar uma margem. O que a família faz, então, nesse momento? Ela tenta trazer o pai para a margem. E como seria isso? Eles tentam achar uma causa racional. Eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Não, porque se desconcentra eu também. Eu fico vendo todo mundo. Só esperar o pessoal chegar. Enquanto as pessoas estão chegando, são alunos do pré-vestibular comunitário da UERJ, eu lembro de duas coisas que eu esqueci de falar. Uma é que a gente vai, no final da palestra, da resposta às perguntas, do evento, a gente vai sortear 4 livros Primeiras Histórias, entre as pessoas inscritas, que estão com a sua inscrição. Então a gente vai fazer o sorteio desses 4 livros, das pessoas que se inscreveram pelo site, né? E a outra é lembrar que o Flávio Carneiro, que vem falando aqui, lançou recentemente um romance chamado exatamente Um Romance Perigoso. É um romance policial muito perigoso de ler e, por isso mesmo, muito delicioso, que vale a pena procurar. O Flávio eu escrevi para ele e para todo mundo no Facebook, né, o mestre do diálogo entre a cultura cult, né, a cultura mais refinada, supostamente de elite, e a cultura pop. Tá, o diálogo entre diferentes classes, entre diferentes personagens, entre diferentes instâncias, entre narrador e protagonista, entre leitor e autor, etc. Tá, então, já deu para todo mundo sentar, continua. Tudo bem. Então, você vai, você fica e você nunca volte. Então, eles começaram a pensar... Ele está fazendo isso porque ele não vai nem volta, né? Então ele fica no meio do rio. E aí eles pensam, ele está fazendo isso porque fez alguma promessa, ou porque tem uma doença contagiosa, ele está com lepra, então ele tem que ficar isolado, né?
ou ele é louco. A palavra que ninguém queria falar, mas era preferível dizer que ele era louco do que ficar sem explicação. Vocês entendem o que é? Quer dizer, dizer que é louco é trazer para uma margem. Dizer que ele está doente é trazer para uma margem. Dizer que ele está cumprindo promessa é trazer para uma margem. E aí você fica seguro. Se perguntam do seu pai, cadê ele? Ele está muito doente, lá no meio do rio. Né? Ou é meio estranho, mas ele está muito doente. Ele foi para lá porque ele não quer ficar aqui. Ou ele está louco, né? Ou ele fez uma promessa. Agora, cadê seu pai? Está lá no meio do rio. Por quê? Não sei. Essa estranheza é impossível de se admitir. Então, o gesto do pai é um gesto transgressor, extremamente transgressor. E transgressor dentro da simplicidade, como a própria linguagem do Guimarães Rosa. Ela é transgressora dentro da linguagem comum. O neologismo é a parte menor do estranhamento que ele produz. Então, essa família não consegue lidar com essa estranheza. Né? Não consegue lidar com a estranheza. O único que consegue, que fica e vai ficar até o final, é o filho. Então, o filho, ele é aquele que guarda o pai. Guarda não como alguém que vigia, mas guarda como no poema, que talvez vocês conheçam, do Antônio Cícero, que eu trouxe aqui, porque eu acho que tem muito a ver com isso. Há um poema do poeta Antônio Cícero, que foi escritor visitante aqui na UERJ durante um tempo, que se chama Guardar, e que diz o seguinte: guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa nenhuma. Em cofre perde-se a coisa de vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. E continua o poema, mas esse pedaço que me interessa. Por isso se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Quer dizer, é isso que o menino guarda do tucano, o voo de um pássaro, não um pássaro sem voos. E é isso que o menino que vai crescendo à beira do rio guarda do pai. Ele guarda a imagem do pai e ele guarda o pai, né? Nesse sentido de guardar no coração, de ter o pai. Esse pai, que, como eu disse, é um transgressor, e ele é transgressor porque ele não opta entre ser ou não ser, na visão do Hamlet, né, o drama, ser ou não ser. Não é isso. Ele é e não é. E aí que a coisa complica. Como é que você pode ser não sendo? Como é que você pode ser e não ser? E aí, então, o conto vai transcorrendo por aí. É um conto de silêncios. Você não tem muita ação, não acontece quase nada. Você tem o silêncio do pai, que não fala. Você tem o silêncio do filho, que fica sozinho à beira do rio. Você tem o silêncio do rio. É uma história de silêncios. E essa história vai transcorrendo até que o filho vai envelhecendo e, no final, ele toma uma decisão. Ele chega na beira do rio e fala: pai, vem para cá. Né? Vem para cá que eu quero ficar no seu lugar. Antes disso, ele tinha falado, ainda com relação a isso do estranhamento, nosso pai não voltou, ele não tinha ido a nenhuma parte. E mais adiante, aquilo que não havia, acontecia. Essa é a definição de primeiridade. Aquilo que não havia, acontecia. E não tem mais, não explica mais. O que não havia, acontecia e acabou. Né? Então ele chama o pai e o pai aceita. Né? O pai vai até ele. 31. E ele pede então para trocar de lugar com o pai. E o pai escuta e aceita. E ele diz: pai, manejou o remo na água, proava para cá concordado, e eu tremi profundo de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudar de gesto, o primeiro depois de tamanhos anos decorridos, e eu não podia, por pavor, arrepiados os cabelos, corri, fugi e me tirei de lá, num procedimento desatinado, porquanto que ele me pareceu vir da parte de além.
e estou pedindo um perdão. O final do conto é uma segunda primeiridade dentro da estranheza toda, que é ele tomar a decisão de ficar no lugar do pai e achar que o pai é uma alma do outro mundo, que o pai está morto, né? Então, o conto vai terminar com isso, vai terminar com esse impacto. E ele diz, então, sou o que não foi, o que vai ficar calado, e mais adiante, quando ele morrer. Mas então, ao menos que no artigo da morte, peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada nessa água que não para, de longas beiras. E eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. De novo, a Dirce Riddle fazia uma leitura aqui de um aposto. E eu, aposto, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Eu, o rio. Quer dizer, ele próprio é o rio, porque na verdade a história que você tem só existe porque o filho narra, né? Você tem uma história de água corrente que se perpetua na fala do filho, no conto que você está lendo. Então a memória do pai continua pela narração do filho, né? E a estranheza vai passar para você, provavelmente, se você gostou do conto, ou se você teve alguma interação com ele. Então, quer dizer, a ideia de rio permanece, de água corrente permanece, né? E é um conto muito rico, e eu não vou falar mais aqui, talvez a gente volte nele, né? Porque essa ideia de terceira margem perpassa também outros contos, que a gente poderia ver aqui. Mas eu queria então falar um pouco do espelho, né, como combinado. Vamos falar do espelho, que é um conto estranho. Esse é um conto estranho. Na verdade, nenhuma é para mim o conto mais estranho desse livro. Eu gosto de todos, eu já aviso logo, mas nenhuma eu acho mais estranho. Mas o espelho é estranho. Ele é estranho, porque ele não combina com os outros. E você vai entender mais ou menos por que ele não combina, a começar pelo lugar onde ele está. O lugar onde ele está no livro é fundamental para você entender por que ele não combina. Você tem um livro de 21 contos, o espelho está no meio, exatamente no meio. Ele é o 11º conto de um livro de 21. Então você tem 10 antes, você tem 10 depois. E ele é diferente porque ele não narra propriamente uma história, ele é uma espécie de conto-teoria. Ele é quase uma súmula do que vem antes e que vem depois. Se você quiser, por exemplo, pensar numa teoria que pudesse ser transformada em ficção, ele é a teoria, os outros contos são a ficção dessa teoria. Ele é, portanto, um espelho, não só no título, mas na própria colocação dele dentro do livro. Por isso eu falei com vocês, o livro começa e termina com um menino, começa e termina com viagens. É um menino numa segunda viagem, numa segunda primordialidade. Começa com margens da alegria e termina com os cimos. O livro não tem uma arrumação qualquer, né? E no meio do livro, bem no meio do livro, você tem um conto chamado O Espelho, que por sua vez é um diálogo com outro conto chamado O Espelho, do Machado de Assis. Vocês devem conhecer, se não conhecer, vocês têm que ler para poder ler esse daqui de novo, né? E o que é O Espelho do Machado de Assis? Qual é o subtítulo do Espelho de Machado de Assis? Esboço para uma nova teoria da alma humana. O conto-teoria do Guimarães Rosa é um diálogo com o conto-teoria do Machado, que se chama também O Espelho, né? E há uma série de proximidades, né? Vamos ver aqui algumas. Já perdi tudo. Mas é uma bagunça, não. O espelho, conto-teoria. Então, que é uma teoria humana. Então, o espelho do Machado, o que é? Você tem uma história que se passa numa casa em Santa Teresa, né, lá no século XIX, uma casa onde estão alguns homens da alta classe carioca discutindo assuntos da condição humana, altos assuntos, né? E tem um sujeito lá, o Jacobina, que não fala, ele é mais calado, né? Quase não conversa. E que, em um determinado momento, ele ouve que a conversa lá entre os outros amigos está girando em torno do tema da alma. O que seria a alma? E ele fala, olha só, eu gostaria de falar uma coisa aqui, mas eu não admito réplica. Tá? Eu só vou dar uma teoria, vou contar uma história, mas eu não admito nenhuma intromissão enquanto eu for falar. Então, na verdade, você tem um conto que começa com os personagens, mas dentro dele tem um segundo narrador que faz um monólogo, ele fala sozinho.
Exatamente aqui, como você tem no conto do Guimarães Rosa, o espelho, o narrador fala com alguém que não responde, que você não sabe quem é, como o mesmo modelo que você tem no Grande Sertão Veredas. Tem um narratário, alguém que está ouvindo aquela história, está dentro, mas não está. Né? E aí ele vai, então, no conto do Machado, esse Jacobina vai contar a história de quando ele era jovem e ganhou o cargo de alferes, no cargo militar, e ele ficou muito vaidoso com aquilo, era um garoto, porque todo mundo começou a tratá-lo diferente. O senhor alferes para cá, o senhor alferes para lá, o senhor isso, aquilo. Começaram a paparicar o rapaz, e ele, muito vaidoso, gostava muito daquilo, até que uma tia dele fala assim, olha, eu queria muito que você fosse me visitar na fazenda dela, e ele vai, e chega lá os escravos, todos também tratando ele, seu alferes, seu alferes, seu alferes. Um belo dia a tia tem que sair para fazer uma viagem para um outro lugar, deixa ele sozinho, e ele vai dormir todo cheio de si, é o senhor alferes. Quando ele acorda no dia seguinte, os escravos fugiram, todo mundo fugiu, deixou ele sozinho na fazenda. E ele fica baratinado com aquilo, ele não sabe o que fazer naquela situação, e começa a viver uns momentos assim, meio de loucura, meio perdido naquela situação. E tem um grande espelho na casa, um grande espelho na sala, e um belo dia ele vai se olhar no espelho e não se vê, e vê uma coisa nebulosa, uma coisa sem definição. Não é ele que está ali, é qualquer coisa, um troço estranho que ele não sabe definir muito bem. Ele se assusta com aquilo, ele se espanta com aquilo, e aquilo deixa mais baratinado ainda, até que ele tem uma ideia, que é de vestir a farda. Ele está sem a farda quando ele se vê assim. Ele veste a farda, se olha no espelho e se vê de novo inteirinho. Basta ele tirar a farda que ele se vê nublado. Ele veste a farda e se vê inteirinho de novo. Jacobina conta essa história, né? Ele já é velho, conta essa história que aconteceu na infância e pronto. Quando todo mundo vai fazer alguma pergunta, ele já tinha ido embora da casa e pronto, né? Terminou ali a história dele. A história o espelho do Guimarães Rosa vai o tempo inteiro dialogar com essa história do Machado. Então o narrador diz também que quando era jovem, de si mesmo envaidecido, ele usa essa expressão, né? Ele vai se ver também num banheiro público, num lugar qualquer, e vê um monstro. Ele não vê a si mesmo, vê lá um monstro. E aí vai tentar fazer todo um caminho, porque ele acha que a solução para ele resolver aquilo é ele eliminar o que, no conto do Machado, o Jacobina chama da alma externa. O Jacobina diz que a alma humana, metafisicamente falando, é como uma laranja, né? As duas partes de uma laranja. A parte interna, a alma interna e a alma externa. E que o Jacobina teria se deixado levar pela alma externa. Por isso ele só se via no espelho quando estava de farda. O personagem de Guimarães Rosa pensa, eu vou eliminar a minha alma externa para tentar achar o que eu sou de verdade. Qual é a minha essência? E vai começar um caminho por aí. Então você tem no início do conto uma série de digressões sobre o espelho, né? que é interessantíssimo. O espelho é um prato cheio para você falar de ambiguidades. Não é isso? Quer dizer, ele fala do espelho como alguma coisa assustadora, né? E se você pensar bem, o que você vê no espelho nunca é você, né? Você nunca vê você no espelho, você vê a sua imagem invertida. Então, o que você vê no espelho é, em certo sentido, um signo de você. Isso é assustador, se você pensar que você nunca vai se ver, entendeu? Você nunca se viu, nem nunca vai se ver, a não ser que você fosse um outro com o seu olho olhando para você mesmo. Mas aí já não era o seu olho, porque você estava no outro, né? Então, você no espelho nunca vai se ver, você se vê invertido, você não é daquele jeito, né? E você não tem o volume, você não tem você ali, né? Então, o espelho ele é um signo muito usado nas histórias de mistério, nas histórias policiais, um signo muito usado pelo Borges, Jorge Luiz Borges, que adorava espelhos, não é por acaso, né? Porque o espelho é sempre essa sugestão de infinito. Tem um conto do Borges chamado Biblioteca de Babel, que ele fala que no início da biblioteca tinha um espelho, né? Esse espelho não representava o infinito, mas prometia o infinito, que era o suficiente, né? Então, o espelho ele é esse signo, né? Que aparece muito aí
que é um signo importante na obra do Guimarães Rosa também. E ele, então, quer dizer, você tem eu me lembrei dos versos do Poe. O Poe diz, Edgar Allan Poe, que é o criador do romance policial, também tem muitos contos de mistério, de assombração, que adora espelho, né? Quem já leu os contos do Poe sabe que tem muito espelho. E ele tem um poema em que ele diz: tudo que nós somos, ou tudo que parecemos aos outros, não passa de um sonho dentro de um sonho. Eu acho ótima essa ideia para falar de literatura. Quer dizer, tudo que você é um sonho dentro de um sonho. É como as matrióshkas, né? Que eu adoro. As matrióshkas, aquelas bonequinhas russas. É sempre uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. A literatura é isso. O Borges também falava isso. Você sempre escreve um livro a partir de outro livro. Todo livro é memória de outros livros. Então, se você pensa nisso, que o espelho é sempre uma imagem dentro de uma imagem, você entende melhor porque o conto do Guimarães Rosa tem dentro dele o espelho do Machado de Assis. É um espelho dentro do outro. E aí vai se desenvolvendo lá o conto, até que o narrador, né, ele consegue não se ver. É a experiência dele. Ele quer apagar tudo que seja alma externa. Ele faz um exercício, ele não te fala como faz isso, porque seria enfadonho, né? E o Guimarães Rosa é muito esperto, ele não explica como, só diz que ele vai fazendo uma série de exercícios que, e no final, ele consegue não se ver. E aí, ele não se vendo, ele leva um segundo susto, uma segunda primeira-idade, que ele diz: seria eu não teria essência? Seria eu um desalmado? A palavra é exatamente essa. Seria eu um desalmado, um sem alma? E ele fica durante anos naquela angústia de não se ver no espelho, até que um dia, finalmente, ele consegue se ver. Mas aí, o que ele vê? O menino. O que ele consegue ver é o menino. Que é o momento em que ele diz, já para o final do livro: ao fim de uma ocasião de sofrimentos grandes, de novo me defrontei com o espelho. O espelho mostrou-me: ouça, por um certo tempo nada enxerguei, só então depois, o tênue começo de quanto como uma luz, que se nublava aos poucos, tentando-se em débil cintilação, radiância. Seu mínimo ondear comovia-me. É a ideia da primeira idade que eu estava falando com vocês. Hoje já estaria contido em minha emoção. Que luzinha aquela que de mim se emitia para deter-se acolá refletida surpresa. Se quiser, infira o senhor mesmo. Por aí, perdoe-me o detalhe, eu já amava. É uma frasezinha que vai fazer toda a diferença. Perdoe-me o detalhe, não é detalhe coisa nenhuma. Você tem que sempre desconfiar quando algum escritor fala que aquilo é um detalhe. Né? É até meio óbvio falar que é um detalhe, porque você sabe que o leitor não vai entender como um detalhe. Né? Mas ele, perdoe-me o detalhe, eu já amava, já aprendendo isto seja a conformidade e a alegria. Então, é nesse segundo momento, quando ele já amava, aprendendo a conformidade e a alegria, que viu ele, sim, vi a mim mesmo de novo, o meu rosto, um rosto, não este que o Senhor razoavelmente me atribui, mas o ainda nem rosto, quase delineado, apenas mal emergindo qual uma flor pelágica de nascimento abissal, e não era mais que rostinho de menino, de menos que menino, só. Será que o Senhor nunca compreenderá? Então, isso é o que ele vê. E termina assim: mas então se me permite, espero agora a sua opinião mesma do Senhor sobre tanto assunto. Solicito os reparos que se digne dar-me, a mim, servo do Senhor, recente amigo, mas companheiro no amor da ciência, de seus transviados acertos e de seus esbarros titubeados. Sim, ele termina com essa pergunta para o leitor. Né? Ele não conclui nada, é como Jacobina do conto do Machado. Ele termina e deixa para você essa imagem. Mas você vê de novo a ideia do menino, de novo a história da primeira idade, do espanto, né? E
absoluta incapacidade de você explicar, de você definir o que era aquilo. Bom, então, tem uma outra parte que eu vou deixar talvez para as perguntas, que a gente fala um pouco da linguagem, né? Como que a própria linguagem do Guimarães Rosa é esse rio corrente, é essa ideia de primeira idade, de alguma coisa que nasce do próprio cotidiano ou da linguagem mais simples. Mas eu queria terminar com uma coisa que é a seguinte, que é só para a gente poder começar a conversar, trocar uma ideia. Que nenhum livro, nenhum bom livro manda mensagens, né? Isso de mensagem você sabe que não existe. Mensagem não existe em literatura, né? Mas você pode pensar em recados. Talvez isso, não por acaso, o Guimarães Rosa tem o recado do morro, né? Você tem recados, a literatura te manda recados que você pode ou não entender, ou que você pode ou não até às vezes criar a revelia do próprio autor. Mas um dos recados que está naquela frase que eu falei para vocês, né, da vida sempre continua, um dos recados das primeiras histórias é essa ideia de infinito. Essa ideia de infinito. Quer dizer, o que faz com que o rio seja corrente, com que a literatura seja rio corrente e que essa linguagem seja rio corrente, é que ela tem esses vazios que você tem que preencher, ou que ela te apresenta em determinadas circunstâncias essas primeiridades. Porque, como diz o menino, a vida mesmo não para nunca. E se você quiser, de fato, eu acho que é esse o jogo que o Guimarães Rosa propõe, se você quiser, de fato, dialogar com esse livro, você vai ter que fazer como o narrador do primeiro conto, o menino do primeiro conto. Vai ter que apanhar com o olhar cada sílaba do horizonte. É isso que eu queria terminar. Obrigado. Então a gente vai para... Quando estão coletando as perguntas aí, quer dizer, primeiro falar que abrimos brilhantemente o ciclo, aí, tá, acho que o Flávio está falando sobre o espanto, serve para a literatura toda, para toda essa relação com a literatura, e é óbvio, especialmente com os textos do Guimarães Rosa. Fazer uma correção. Quer dizer, os alunos que entraram são do pré-vestibular do Sintuperja, quer dizer, do Sindicato dos Técnicos Administrativos da UERJ. Tá? Lembrar que o evento, como nas demais palestras, está sendo transmitido pela TV UERJ, quer dizer, tem um link no site do ciclo de palestras, que está acontecendo agora, está ao vivo, tá? Não na Rede Globo, ainda bem, sim, na TV UERJ, que está sendo transmitido para as pessoas que não vieram, e depois vai ficar o arquivo disponível durante o ano todo, para as pessoas reverem a palestra, estudarem pelo vídeo, quer dizer, para ter esse movimento aí, assim como das demais palestras. Lembrar que as próximas palestras que tratam dos livros dos anos seguintes, quer dizer, em agosto a gente tem palestra sobre a Hora da Estrela, que a professora Eleonora Ziller, que vai apresentar. Ela é professora da Faculdade de Letras da UFRJ, diretora da Faculdade de Letras, vai apresentar essa palestra sobre a Hora da Estrela, da Clarice Lispector. No início de novembro, eu não estou com a data de cabeça, mas vocês têm isso no site. No início de novembro, palestra da professora Ana Lúcia Oliveira, que está aqui presente, tá, que vai falar também do Instituto de Letras da UERJ, vai falar sobre Dom Casmurro, tá, que é um livro que também vai ser lido por todos os candidatos, né? E acho que na penúltima semana de novembro você tem as duas palestras sobre os outros dois livros da lista, né? É o Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, tá? Que é o professor Vitor Hugo Adler que vai fazer a palestra, e a professora Viviane Vasconcelos vai falar sobre o ensaio sobre a cegueira do Saramago. Esses dois livros são da prova, tá, de língua portuguesa e literaturas, que é a prova específica para algumas áreas, como letras, tá, acho que direito, comunicação. Tá? Então, esse a gente completa o ciclo. E sempre a gente
algumas semanas antes, 3 a 4 semanas antes, a gente já começa as inscrições. As inscrições para essa palestra se encerraram em 2 horas, tá? Mas, como vocês perceberam, tá? Algumas pessoas se encerraram em 2 horas, mas algumas pessoas se inscreveram. Isso é o mal ou o bem das inscrições gratuitas, né? Tá? Não vieram, o que permitiu que várias outras pessoas pudessem entrar e se sentar bem. Tá? Então, mas é interessante que procurem, tá? Se inscrever, até porque depois a gente vai fazer o sorteio aos inscritos, né, de 4 livros do Primeiras Histórias. Se você, por acaso, for sorteado e já tiver o livro, tá, pode abrir mão ou dar para alguma pessoa. Pegar o livro, dar para alguém, quer dizer, passar adiante o livro não vai fazer mal nenhum. Então, essas informações que eu queria dar. Já tem perguntas aí para eu já começar a selecionar. Ia falar com o Flávio, então vamos ver. Quando tiver o nome, né, eu vou falar o nome da pessoa que perguntou. Tá? Então, Eduarda Ferreira Jorge pergunta, tá, para o Flávio: na sua explicação sobre a teoria de Peirce, você disse que na segundidade o ser possa tentar entender o fenômeno. Visto que em todo conto O Espelho, o autor discorre sobre diversas teorias do objeto, não seria um conto com segundidade? Bom, toda obra de arte, né, todo conto, ele tem nele as 3 coisas, ou pelo menos deveria ter. Um primeiro impacto, que talvez nem sempre é assim, mas muitas vezes leva o escritor a montar ou escrever aquela história. Esse impacto pode ser uma primeira idade, pode ser uma coisa que você viu e que depois você tenta colocar na forma de palavras, né? Então, esses 3 níveis eles estão misturados. Dentro do conto, se você pegar o personagem, a cena em si, dele se olhar no espelho, achando que vai ver o rosto dele e ver um monstro, esse momento é o momento de primeira idade. Depois disso, o tempo inteiro é ele tentando elaborar aquilo, aí ele já não está mais nesse momento. Quer dizer, o momento da primeira idade, ele é fugaz, ele é imediato, né? Então, sim, depois, quando ele está tecendo teorias, ou ele está tentando criar alguma coisa em torno daquilo, ele está no campo da segunda idade e também no campo da terceira idade. Quer dizer, ele está misturando isso. Ele só não está mais na primeira idade, de forma nenhuma, né? E quando ele vê novamente, quando ele não se vê, ou ainda quando ele vê o menino que ele são outros momentos de primeira idade. Ou pelo menos 2, o primeiro e o último. O segundo talvez não, mas talvez sim. O livro não te fala disso. O que eu poderia dizer concordando com isso. Quer dizer, o tempo inteiro ele está tentando, ele está teorizando, né? A teoria está no campo, sem dúvida, da secundidade, ou se tratar de uma representação, também no da terceira idade. Mas a história é movida por uma primeira idade, entendeu? Isso que eu quis dizer. Todo conto tem sempre um momento que seja dessa sensação ou de medo ou de encantamento diante da novidade, principalmente por parte das crianças. Antes da próxima pergunta, eu não resisto a fazer um comentário só, que existe um exercício de teatro que eu fazia com a Maria Clara Machado também há décadas atrás, que era um exercício perigosíssimo, que eu não recomendo que ninguém faça sem acompanhamento, que é simplesmente sentar frente a um espelho e se olhar. Não olhar se tem alguma ruga, olhar se tem batom fora do lugar, não, é se olhar mesmo, ver quem você é. Tá? Em muito pouco tempo a sensação é muito desconfortável. E se você insistir, tá, a sua imagem vai ficando cada vez mais feia, cada vez mais horrorosa. Mesmo que você seja uma modelo ou um modelo, mas vai ficando cada vez mais feia, cada vez mais horrorosa. Quando você começar a chorar, é hora de parar, tá, de olhar no espelho, porque você começa a ficar muito perigoso. Não continua, né, a partir desse momento.
Por isso é bom fazer com alguém do lado para te tirar, porque se você insistir, tá, é muito perigoso. Quer dizer, porque exatamente por esse... você vai ficando cada vez mais estranho para si mesmo, né? Então esse exercício de teatro que ela fazia é para você exatamente preparar um personagem completamente diferente de você. Ali. Ele fala de ter medo dos espelhos. O personagem fala você tem que temer os espelhos. E que em alguns lugares do interior, principalmente, não se pode olhar no espelho depois de certa hora, não se pode olhar à noite. Isso existe ainda, né? Porque é perigoso, você pode ver coisas que você não gostaria de ver, né? Então, a pergunta da Júlia Santos, ela fez duas, eu vou fazer uma para passar para mais gente, né? A pergunta da Júlia Santos é: qual é o motivo do diálogo entre o espelho de Machado e o espelho do Guimarães Rosa? Olha, essa pergunta, ela é complicada para quem lida com literatura. O motivo, se você for pensar no que o Guimarães Rosa pensou, é impossível. Não tenho a mínima ideia. Não sei por que ele quis fazer isso. O que você pode dizer é como interpretar isso, como ler isso nessas circunstâncias que a gente está aqui. E aí o que eu vejo é isso que eu falei aqui esse tempo todo. Quer dizer, a obra do Guimarães Rosa, ela de alguma maneira, ela vai espelhando essa ideia do rio corrente. E uma dessas formas de espelhamento do rio corrente é você fazer referência a outros livros, a você inserir não só... tem uma frase do Rebaldo que diz assim, passei a beber em todas as fontes. É isso que ele fala? Deixa eu ver, isso eu tinha... Não, é muito melhor do que eu falei, lógico. Bebo agora de todo o rio. O Rebaldo diz, bebo agora de todo o rio. E é exatamente isso que o próprio Guimarães Rosa faz. Quando ele cria uma linguagem diferente, que chama atenção, ele bebe do rio, da linguagem do interior, do sertão, do português arcaico e de outras línguas que ele dominava. O Paulo Ronan, que foi um crítico, né, que falava do húngaro, né? Uhum. O Chico Buarque dizia que o húngaro era a língua do diabo, né? Porque ele tem essa expressão, e é uma língua difícil. Mas ele, então, quer dizer, essa ideia do espelho combina muito com a obra do Guimarães Rosa. Você não só fazer um conto chamado O Espelho, em que se fala do espelho, que é, como a gente viu aqui, uma figura emblemática da cultura do interior, né, principalmente, não só do interior, mas é muito comum no interior do Brasil, esse medo do espelho. Então, ele não foge da sua área, digamos assim, né, do que ele está querendo falar. Ao mesmo tempo, ele homenageia um autor de que ele gostava, que você vê nas cartas, ele lia o Machado, né? E mantém essa ideia do diálogo, do rio que não para, que uma história está sempre dentro de outra história, de outra história, de outra história. Então, essas são algumas possibilidades de você buscar entender o jogo do espelho. Agora, o motivo, aí, provavelmente nem o Guimarães Rosa sabia, né? Essa é uma pergunta que você faz para o escritor: por que você escreveu isso? Você pode até conscientemente responder, mas, sei lá, nem seu analista vai te dizer com certeza por que você pensou aquilo, né? Sempre tem alguma motivação que te escapa. Ok. Fiquei arrumando aqui. Monique faz uma pergunta. Aqui, acho que Monique Vicente faz uma pergunta para te pegar. Então, vamos ver. Como podemos afirmar que o pai do menino estava parado no meio do rio, se nem sempre que ele é chamado aparece? O que você sabe é que ele não vai embora. Isso é importante, viu? Isso aí. Porque, não, você sabe que ele não vai porque ele volta. Ele está sempre ali, ele está sempre sendo visto. E tem uma outra coisa, tem um certo momento em que a mãe, meio que disfarçadamente, antes dela ir embora, porque a família toda abandona, né? Vai todo mundo embora, só fica o filho. Mas em algum momento ela começa a deixar de propósito umas comidas para o filho levar para o pai. O filho leva e deixa num lugar lá perto do rio, e a comida some. Então, pode ser um bicho que comeu, tudo bem, pode ser um fantasma, mas a princípio pode ser o pai, né? Então, mas de qualquer forma a pergunta é ótima, porque certeza você não sabe nem se o conto existiu, se a história existiu. Porque esse conto é outra coisa que a gente poderia conversar. Eu gosto muito de trabalhar esse conto
na linha do fantástico, do fantástico de um autor chamado Todorov, um teórico, que ele dizia que o fantástico clássico, né, é sempre aquele em que você não pode afirmar com certeza se o fato sobrenatural aconteceu ou não. Então, nesse conto, você não pode afirmar com certeza se aconteceu o que você leu. A começar pelo fato de que é um narrador em primeira pessoa. Certo? Todo narrador em primeira pessoa eu não vou falar da Ana, né? do Dom Casmurro, todo narrador em primeira pessoa é suspeito. Então você vai dizer, aconteceu ou não aconteceu? Como? Se você só tem a voz dele. Então você só tem a voz dele, é uma voz suspeita por ser em primeira pessoa, também por ser memória, que é sempre uma edição, e por girar em torno de um evento de primeira idade, um evento impactante, né? Da relação com o pai, pelo fato de ser uma história contada depois de um longo período de solidão. Você tem 500 elementos que podem te levar a dizer, não aconteceu. Claro? Pode não ter acontecido. Então pode ser que o pai tenha fugido, não tenha pai nenhum lá. Isso existe. Agora, você tem indicações, se você for acreditar na fala do narrador para poder montar a sua interpretação, você vai acreditar que o pai estava lá indo e voltando pelo rio, ia para um outro lugar, sumia de vista, mas voltava. Ele não saiu do rio, né? E o importante é isso na interpretação, que ele fique na água. Ok. Matheus Oliveira te dá boa tarde. E pergunta se há influência da religião do autor, que segundo Matheus é o espiritismo, nos contos presentes no livro. Pode ser, eu acho que deve ter, sei lá, não sei. Não é uma questão que me interessa muito, eu confesso. Eu acho que a vida do autor, ela interfere diretamente naquilo que ele escreve. A questão é saber como. Eu não sei. Então, quando me pergunta, você escreveu isso por causa daquilo? Não sei, pode ser, eu acho que sim. Mas você não é uma questão que eu acho que possa ser muito interessante. A não ser que você ache, aí pode ser, elementos específicos da linguagem, do espiritismo, dentro das cenas dos personagens. Aí é um elemento, né? Você foi lá e viu que aquele negócio... Aí é interessante. Mas o fato... Eu nem sabia que ele era espírita. Não é, não. Não era? Então pronto, estou respondendo... Então a pergunta está errada. Então. Não, mas serve para a gente conversar. Que eu acho que é um caminho... perigoso, né? É um caminho perigoso você ir pela biografia do autor, você pode correr sérios riscos. Você faz, por exemplo, a leitura do Machado mesmo, né? Uma leitura em grande parte equivocada, no final do século XIX, por alguns críticos de base naturalista, né? De fato dele ser epilético, de ser mulato. Aí você começa a fazer a interpretação pela vida do Lima Barreto, ele era louco, ou ele era alcoólatra. Aí você começa a entrar Você tem dois grandes problemas nesse tipo de leitura. Um, que você vai, de alguma forma, ser muito xereta, vai ficar mexendo na vida do autor, que ele não tem nada a ver com você. A vida dele não te interessa. Você tem que se interessar pelo texto dele. O outro é que você abre mão da coisa mais rica que você pode ter na literatura, que é interpretar. Porque se você começa a interpretar pela vida do autor, o que você está fazendo ali? A vida, basta você pegar a biografia dele e fazer um joguinho de ficar juntando. Quer dizer, o espaço do leitor é o espaço da criação, é o espaço da invenção, é o espaço em que ele pode jogar no campo literário, simbolicamente ou escrevendo sobre, com elementos da criatividade, da imaginação, da invenção, né? Então, esse tipo de leitura, eu acho que ele te priva de uma coisa que é sua. Você está de mãos beijadas, dando para alguém aquilo que é seu, né? O que não devia. Só para explicar a minha reação, quer dizer, esse é o meu campo de pesquisa, né? A relação entre religião e literatura, né? Então, o Guimarães Rosa era católico, gnóstico, quer dizer, uma heresia antiga, tá? Que estabelece que, primeiro, um desconhecimento de algumas verdades, e que haveria dois deuses, um que criou e outro que comanda o mundo. Ele tem muito esse espelhamento, né, duplo de Deus em vários seus contos, nas suas histórias. O conto Terceira Margem, né,
pela própria presença da terceira margem, de várias frases em três, né? São três irmãos, várias vezes faz sequências trinárias, e começando Nosso Pai, que é a inversão óbvia de Pai Nosso, né? Permite uma interpretação religiosa, mas ela é complexa, ela é bem complicada, até para desenvolver numa palestra, né? Então, é um caminho que não é assim explícito no próprio conto, né? Isso do 3 também é interessante, né? Da terceira margem, do 3, que aparece em várias coisas. É interessante porque vocês têm primeiras histórias e têm terceiras histórias, mas não tem segundas. Sabiam disso? Depois que ele morre, sai um livro chamado Tutameia. Tutameia tem um subtítulo Terceiras Histórias, mas ele não escreveu as segundas. É um bom tema para você perguntar por que o 1 e o 3 e não o 2. Vamos ver. Antes eu já falei disso daqui, mas é porque desenvolve uma outra questão, né? A Milene Ribeiro entra nesse assunto e pergunta: no Conto Terceiro Anjo do Rio existe a expressão Nosso Pai, que podemos inverter para Pai Nosso. Tendo em vista esse Pai tão ausente, tão presente, pode-se ler como uma culpa. De quem? O rio lavando o quê? Essa é ótima observação, porque também tem uma outra linha de leitura, que é você se perguntar, é uma pergunta que em alguns casos pode ser muito interessante quando você tem narrativa em primeira pessoa. Você perguntar por que ele está contando aquilo, né? Então, por que esse sujeito está contando isso dessa forma? Peguem Lucíola, para a gente não voltar para o Machado, senão a Lúcia vai me matar ali. Pega Lucíola. Por que Paulo está contando aquilo? Você vai ter sempre, ou quase sempre nesse caso, dois tipos de resposta. Uma resposta mais óbvia, que o próprio narrador te dá, e alguma outra que ele te esconde. Então, esse é um caminho de leitura de Lucíola, por exemplo. Aqui você pode se perguntar, por que ele está contando isso? Eu terminei um pouco aqui a minha conversa sobre isso, falando que é o discurso dele que faz com que o pai sobreviva. Ele escreve, você pode dizer, ele escreve para manter viva a memória do pai, por exemplo, que é nesse sentido você tem uma volta da ideia do narrador benjaminiano, do narrador que passa uma história de pai para filho, alguma coisa que vai ficando e que passa de pai para filho em silêncio. Por isso o conto é muito bacana, porque é uma história que passa de pai para filho sem que o pai conte a história, né? Você não tem um pai que vai, olha meu filho, eu vou te contar uma história. Não, o pai é puro silêncio. E ainda assim a história dele permanece. Permanece por quê? Porque o filho conta. Então você pode se perguntar isso. Mas a pergunta, o comentário, ele narra movido por uma culpa? Sem dúvida. Ele te fala isso no final. De que é que eu tinha tanta culpa, né? Não, isso é do Grande Sertão. Que eu tinha tanta culpa. Mas isso é no Grande Sertão, tô falando, não? Aqui, cadê a terceira margem? No final, ele usa essa palavra culpa, né? Aqui. Não, fala isso mesmo, então. Isso mesmo. Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta culpa? Né? E depois ele diz, sou homem, que eu não vou achar aqui. Sou homem, está aqui. Sou homem depois desse falimento, quer dizer, depois de ter falhado, né? Então, a ideia de escrever para se livrar de uma culpa também é viável, né? Como está mais ou menos sugerido, o rio, a água lavando a culpa, né? Quer dizer, é a minha leitura do Paulo, né? No Lucíola teve uma possibilidade, você escrever para de alguma forma arrumar a sua ideia, ou escrever de alguma maneira para se livrar de uma culpa, de se livrar de um peso, de passar adiante aquilo. Então você tem algumas hipóteses de leitura que a gente nem falou aqui, porque, como eu disse, o tempo é curto e o conto é longo, né? Assim, de interpretações. Mas eu acho bastante interessante esse comentário, essa hipótese. Ok. Isabela Rodrigues te pergunta por que algumas palavras são tão repetidas na terceira margem do rio. Por que algumas palavras se repetem tanto? Não sei, eu não parei para pensar, né? Mas eu posso dar um palpite, eu teria que pegar de novo isso.
Mas tem uma coisa que é comum, por exemplo, no Drummond, que eu acho interessantíssimo, quando você está falando, por exemplo, que não tem norma para se escrever uma coisa. Você pode ou não fazer aquilo. Por exemplo, a repetição, a redundância. Você diz, não pode repetir. Não pode repetir porque repetir não dá. Você tem que ser sempre original, tem que fazer uma coisa sempre nova. Aí você pensa, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Caramba, não é só esse o caso do Drummond. O Drummond usava a redundância muito bem. Essa estratégia da redundância. Não por falta de originalidade, mas porque aquilo se transforma num signo, que pode ser, nesse caso, o signo do impedimento da pedra, do bloqueio da pedra, mas como pode ser também, muitas vezes, um som. Vocês vão ver, por exemplo, como o João Cabral, que é um outro poeta que eu adoro. Se você lê o João Cabral no papel, às vezes você não vê rima, não percebe rima nenhuma. Quando você lê em voz alta, você ouve ter um sonzinho se repetindo. Ele cria umas rimas internas que são geniais, né? Quando você lê em voz alta, aquilo é, de certa maneira, uma redundância. A rima é uma redundância, né? Em grande parte. Então, a redundância não é em si um problema. Então, acontece muito no Guimarães Rosa, em outros momentos, esse retorno, sim, né? E que tem um pouco a ver, eu acho, com dois aspectos. O da oralidade, porque os contos têm muito esse tom da oralidade, e na oralidade é necessário que você volte. O Reobaldo volta o tempo inteiro no Grande Sertão Veredas, né? Ele vai narrando. Isso marca um ritmo, né? Isso marca um ritmo, sobretudo num romance. Um certo tipo de refrão, um certo tipo de repetição, que tem que ser usada com muita parcimônia, porque senão o leitor vai achar que você realmente está sem ideia, né? Tem que ser usado com muito cuidado, e que o Guimarães Rosa sabe usar muito bem. Vai marcando um ritmo da oralidade. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar ou de ouvir um contador de causa. O contador de causa é assim. Eu conheci alguns em Goiás, meu pai é um, né? Está vivo ainda hoje. Meu pai é um contador de causa. Ele já perdeu um pouco da técnica, porque a gente falou muita bobagem no ouvido dele, né? Porque tudo garoto, novo, mas quando ele era... a gente não interferia tanto nas histórias dele. Era assim, você tem uma repetição, você tem um ritmo, né? Então pode ter a ver com isso da oralidade, mas pode ter a ver com tudo que a gente está falando aqui, que é isso, a vida não para nunca, ela vai se retornando. É como o próprio conto, os dois contos que narram, que começam e terminam o livro, não são uma redundância. O mesmo menino na mesma cidade, numa nova viagem, e não é igual, né? O segundo não é igual ao primeiro. Então, a repetição, no caso do Guimarães Rosa, nunca o segundo nunca é igual ao primeiro. Então, não é uma repetição, é como uma figura de uma espiral. Aquela segunda volta, ela passa perto da primeira, mas não é igual à primeira. Agora, especificamente a terceira margem do rio, aí teria que ver de novo para pensar, né? Você pode pensar até na ideia assim, de alguma coisa que você não consegue entender, que você precisa enfrentar e que às vezes você repete para tentar esclarecer. Não sei se seria isso, mas essas duas hipóteses, da oralidade e desse jogo que eu falei, o segundo aí, eu acho que são hipóteses viáveis. Ok. Ismael Magalhães está preocupado? Te pergunta se o pai da terceira margem de fato morre no final do conto. Não sei. Como é que pode saber? Não dá. Não sei se ele está morto, se ele está vivo, se ele é uma assombração, né? E se a gente tivesse certeza, não seria um bom conto, eu acho. Ele teria que criar uma nova saída, né? Poderia ser um bom conto se ele fechasse essa porta, mas criasse uma outra. Mas se ele simplesmente fechasse essa, acho que seria sem graça, eu não sei. E não é só que eu não sei, não é possível saber. Essa que é a questão, entendeu? Que eu estava falando do narrador em primeira pessoa. Não é possível saber, porque você fala assim, sim, mas sim como? Se o cara que te falou, entendeu? Ele que te contou, mas a voz dele é contaminada, é suspeita, né? Ok. Larissa Durão Guerra diz que o conto O Espelho apresenta interação com as ideias de Platão. E, na medida em que, a partir de uma observação mutável pelos sentidos, busca-se uma essência fixa. É isso mesmo? A pergunta é para o Gustavo, né? Ele que entende de filosofia. A ideia de essência e de aparência, né? Do jogo das imagens, da imitação da imitação da imitação, eu posso falar muito por alto, então não vou falar, porque eu não vou ficar pagando mico aqui público, né, na frente do professor de filosofia, é ele que responde.
sentido, gente. Você vai responder isso? Eu não. Não, acho que não vai responder, imagina eu. Eu acho ele estuda filosofia, ele dá aula. Já que essa pergunta é essa, quer dizer, o importante é menos na interpretação de literatura. O Flávio falou disso. Ele é e não é. Terceira margem é e não é. Então, é certo e errado. Quer dizer, então, a busca da resposta certa não é o caminho para ler um texto de literatura. Quais são as dúvidas que o texto provoca, qual é a reflexão que ele provoca. Então, como a gente pode trabalhar essa reflexão? Óbvio que isso é um problema para os professores e também para os leitores, mas isso é um problema insuperável, por um lado, e por outro é uma benesse, porque a gente pode guardar as nossas incertezas, quer dizer, e conviver com elas, porque, na verdade, é a dúvida que faz pensar. Se você parou de duvidar, parou de pensar. E por isso a literatura também é um estímulo frequente para a dúvida. Eu acho que várias coisas, várias interpretações. Ele morreu, ele está morto o tempo todo. São possíveis, mas são compassíveis com outras, né? Como você falou. Então, com outras interpretações. Não tem assim, qual é a interpretação certa desse conto? Não tem. E se tem, o conto é muito ruim. O que não é o caso do Guimarães Rosa, né? Em nenhum dos contos dele. Deixa eu ver. Eu acho que pode ser interessante você tentar ver na filosofia quais seriam teorias que pudessem dialogar, porque ele também lia muita filosofia, né, o Guimarães Rosa. Então, certamente tem algumas coisas aí que podem ser um caminho interessante. Só que eu não tenho conhecimento suficiente para dizer isso com autoridade. Você fala, eu acho que... Aí eu vou ficar falando bobagem. Só isso. Ok. Acho... Eu não consigo... A pergunta está clara, o nome da pessoa não está, mas é Menezes. Por que Guimarães Rosa usa muito neologismo? Tem alguma forma de diferenciá-los dos regionalismos e algumas palavras fora de uso? Você ia falar disso, então? Não, porque é o seguinte, alguns são neologismos, outros são palavras que não são usadas há muito tempo e que ele vai resgatando da oralidade ou que vai resgatando do português arcaico, né? O neologismo ele tem que ser usado com muita parcimônia. Era uma das estratégias da linguagem do Guimarães Rosa, mas não era a única. E o neologismo, ele de alguma maneira pede um leitor participativo, né? Quer dizer, para você entender o neologismo, você tem que agir. Você tem que começar a juntar uma palavra com a outra para ver qual o sentido. Eu tinha anotado algumas, mas eu deixei em outra folha. Então, não vai estar aqui. Perlimpsiquice é um neologismo. Agora, como você vai entender? Você vai ter que pensar perlimpimpim, né? E psique, e esse C no final, quer dizer, a coisa em si, uma perlimpsiquice. Eu não vou explicar, porque perde toda a graça, como eu estou falando. Mas o neologismo ele é uma criação interessante, porque ele pede que você crie o sentido possível para aquilo, né? Mas não é a única estratégia. Então, tem umas outras frases. Um neologismo, por exemplo, que aí ele é a onomatopeia, né? Que ele usa muito, que às vezes você tem que ler em voz alta para entender, mas tem uma hora que tem os foguetes lá no meio da roça, da fazenda, e ele fala o atim-pum-pum dos foguetes. O atim-pum-pum. Você fala assim, atim-pum-pum, pensa que o cara está espirrando, atim-pum-pum, é o atim-pum, entendeu? É aquele negócio dos foguetes. Então, o neologismo ele depende muito também de quem está lendo, se ele entende um pouco daquele contexto, né? Mas é uma das formas. Tem algumas frases que eu coloquei aqui, que eu acho, mas elas ficaram no outro. Uma que ainda está aqui, aquilo na noite do nosso teatrinho foi de O-H, né? Então, é do Perlimpsiquice. Acontece uma coisa lá e a frase começa assim, o conto. Aquilo na noite do nosso teatrinho foi de O. E acabou. Quer dizer, não é por neologismo que ele faz, é por uma sintaxe diferente, por um outro jogo. Então, tem uma série de estratégias do Guimarães Rosa que os críticos, aí alguns vão colocar,
não como uma invenção absoluta, isso que eu acho interessante, mas como uma invenção dentro da normalidade, dentro do coloquial. Às vezes você acha que é uma grande... o cara tirou de outra língua, não sei o quê, às vezes não, está dentro do cotidiano, ele vai resgatar o sentido que você perdeu porque você fala tanto aquela palavra que não percebe mais qual o sentido dela. Desalmado. Né? O sem alma, o desalmado. Né? Então, mas eu acho que é isso. Eu diria que ele usa o neologismo porque é um autor preocupado com a intervenção do leitor, que é um autor preocupado em escarafunchar a língua, né? A língua portuguesa. O título Grande Sertão Veredas eu acho ótimo, já 500 pessoas já falaram sobre isso. Mas, o espaço é do Grande Sertão, mas é também das veredas, inclusive das veredas da língua, daqueles pedacinhos, daqueles becos, aquelas vielazinhas que você pode transitar e criar alguma coisa nova. Vou fazer uma última pergunta antes de a gente passar para sortear os livros, né? Do Gabriel Leão, voltando ao texto do espelho, né? O autor no texto do espelho pergunta para você se ele faz um exercício de autorreflexão, buscando assim sua essência primária. O autor, assim, como autor, não como Guimarães Rosa. Sim, é aquilo que eu falei. O conto, o espelho, ele é uma espécie de uma teoria dos outros contos. Os outros contos estão imbricados nele. Então, esse conto é um conto metalinguístico. Todo conto metalinguístico é um espelho, obviamente. É a linguagem falando de si mesmo. Né? Eu gosto muito de outros contos que também tem o jogo da metalinguagem que eu não falei, como, por exemplo, o Partida do Audaz Navegante, que é um dos que eu mais gosto. Desde que eu li a primeira vez, eu fico encantado com esse conto. Partida do Audaz Navegante das crianças, né? Com a brejeirinha. Vão ler esse conto. Ela inventa um monte de coisa, ela cria uma história, a história que ela está contando, que se passa num rio, né? Ela é a história que a personagem menina está contando, é uma história que reflete outras histórias do Guimarães Rosa, que reflete o Grande Sertão, né? Que refletem minúcias do dia a dia desse mundo de encantamento das crianças. É um conto belíssimo. Mas o espelho, sem dúvida, o espelho talvez seja até o mais óbvio em que isso aparece pelo próprio título, ou espelho, né? Metalinguagem como espelho. E como eu falei, ele é no meio, ele é uma teoria, né? Então ele pode ser lido como metalinguagem. Então uma reflexão do autor sobre a própria obra, digamos assim, aí eu concordo, mas não do autor sobre ele mesmo, porque aí realmente não tem como falar. O Guimarães Rosa pensando nele mesmo, certamente pensou, mas aí também não tem alcance para falar disso porque é a vida dele, já morreu, tá lá. Mesmo tivesse vivo também não interessava, né? Mas agora ele falando da própria obra, sem dúvida. Ok, eu acho que a gente pode encerrar a palestra, depois quem está inscrito, ficar para a gente fazer o sorteio, tá? Então, daqui dos 4 livros, queria agradecer muito ao Flávio. Eu que agradeço. A presença dele, tá? Vamos ver. São 4, vamos ver se... Gabriele Raposo. Está aí? Gabriele. Opa. Opa. Valeu.